Para você, meu amigo ligado no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico. Estamos aqui no feriado, o nosso grupo jamais vai rachar. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje o programa tem questões sensacionais de futebol, humor, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores de América, Sul-Americana, tudo que vai acontecer nessa semana, recheado de atrações no Brasil e no mundo. Estou recebendo aqui Flávio Bagnoli e Nivaldo Moselli, nossos dois comentaristas que fazem com muito bom humor, com muita sensibilidade e, acima de tudo, com muita inteligência. Placar Eletrônico é um programa que fala de inteligência no futebol. Flávio Bagnoli, tudo bem com você? Trabalhando de feriado, que delícia. Aqui tem comando, trabalhamos sim para bem atendê-los. Seu destaque, Flávio Bagnoli, para os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, obrigado aí, Moselli. Valeu, Obrigadão. Flávio. Monteirão que está em casa. Obrigado não, o senhor está recebendo hora extra, viu, tá aqui hoje. Não tem obrigado de coisa nenhuma aqui. Muito. Né? Obrigado, né? O senhor recebe hora extra, tem que agradecer? Não, o senhor, por favor, faça seu trabalho. Um abraço para o Monteirão que está em casa também, nosso parceiro aqui da mesa. E se você tiver alguma festa, não se esqueça, Flávio Bagnoli nesse final de ano se veste de Papai Noel. E se você contratar Flávio Bagnoli, eu e Moselli vamos de rena na sua festa de Natal. Pode contratar que a equipe do Placar Eletrônico estará lá presente junto com você. Posso falar agora? Pois não, agora o senhor pode falar. Obrigado, hein? O senhor Então foi tá muito bom. generoso. O senhor está liberado. Sensacional. E um grande abraço e um obrigado para o pessoal que está em casa, que nos assiste toda segunda fielmente. Aí a gente agradece de coração. O meu destaque inicial é para falar do Neymar. Essa semana, durante a semana, o ex-craque Eric Cantona deu uma entrevista detonando o Neymar, né? Falando algumas coisas muito parecidas com o que eu disse quando discutimos aqui no passado sobre a ida dele do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Eu acho que foi um péssimo negócio. O Neymar já chegou lá agora polemizando de novo, ele acha que é o rei do time, que vai mandar em tudo. Ele joga muito, mas ele tem que tomar cuidado que ele está chegando num clube onde é tudo novo ainda para ele, né? Então, ele está indo para um campeonato pouco disputado, o Paris Saint-Germain é uma supremacia enorme, vai ser campeão francês tranquilamente. E se o objetivo dele era ganhar a Champions League, um campeonato que tem 10, 12 jogos no máximo, eu acho que ele deu um tiro no pé. Esse boato que ele está voltando para o Real Madrid, não sei não se daqui a um ano ele não volta, faz que nem o Ronaldo Fenômeno. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli. O senhor pega muito no pé do Neymar. Para, o Neymar deixa é o craque. Neymar, deixa o Neymar. Joga muito. O Neymar vai disputar a Champions League, vai Fez ser besteira. o melhor jogador da Copa ano que vem, para tristeza de Nivaldo Moselli, entendeu? Fez Deixa besteira. o Neymar em paz. Fez besteira. Neymar, você vai voltar é pro Real craque. Madrid. Você é craque, vai ser campeão de tudo. Vai pro Real Madrid, Neymar. Nivaldo Moselli. Tudo bem, Murilo? Tudo bem? Tudo bem. Eu quero deixar claro que a semana passada algumas pessoas falaram: pô, você fala que o Nivaldo Moselli é Ademir da Guia. É o Ademir da Guia da mesa, sim. Pra mim, o Nivaldo Moselli joga melhor que Ademir da Guia. Eu não quero nem saber se é problema meu, opinião minha. Nivaldo Moselli, você é o craque do Placar Eletrônico, um craque dentro de campo, fora de campo, um craque de caráter, um amigo extraordinário. Moselli, que alegria te ver aqui. Do Ademir da Guia, bom dia, Talvez o Ademir da Guia jogou Flávio, um pouquinho mais de bola que você. Flávio, é Só. bondade dele, Só. né, Flávio? Só. O Ademir da Guia é monstro. Foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Longe disso, pelo amor de Deus, mas eu sinto muito feliz de ter como ídolo Ademir da Guia. E o destaque, ó, eu sou corintiano, não escondo de ninguém. Tem a faixinha aqui, que eu não podia deixar, porque a festa corintiana continua. Tem a faixinha aqui e também a camisa. E a camisa aqui, camisa do Carlito Tevez, um dos ídolos. Não chega nem perto do Ademir da Guia, mas foi um grande ídolo do Corinthians. Tá aqui, o meu destaque é isso, a festa continua, uma festa maravilhosa e a gente durante o programa vai falar mais. Mas Corinthians, heptacampeão brasileiro e único. Parabéns, parabéns à Fiel, parabéns que teve muita participação da Fiel. É isso aí, Murilo. E essa faixa eu ganhei do Monteiro, por isso que eu estou trazendo. Monta, como prometido, tá aqui, hein, ó. Tá ponta cabeça. Tá aqui, ó. Ponta cabeça? Isso, Pô, ele tá tudo de ponta cabeça. Isso, garoto. Corinthians deixou todo mundo de ponta cabeça. É isso aqui, ó. Heptacampeão brasileiro. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli. Parabéns, Corinthians, pelo
título de campeão brasileiro, realmente merecido nessas 36 rodadas, conquistado com antecedência. Vou fazer já a abertura do programa, Moselli, aproveitar que você está falando do título, enquanto vocês inclusive veem algumas imagens aí, que o jogo já foi na quarta-feira do título. Flávio, ficou de bom tamanho o Corinthians campeão, né? Eu sei que o campeonato agora, essas 2 últimas rodadas, ele fica um pouco xoxo aí, mas muita coisa para disputar pelas vagas da Libertadores, o Palmeiras já garantiu, a zona de rebaixamento também, que ainda tem muita disputa. Ficou de bom tamanho, Corinthians campeão brasileiro? Eu acho que ficou. A campanha do Corinthians no primeiro turno foi a maior campanha que um time já fez na história do Campeonato Brasileiro. 19 jogos, foram 14 vitórias e 5 empates. Terminou o primeiro turno invicto. Essa campanha é que, na verdade, propiciou o Corinthians ser campeão brasileiro. A campanha do Corinthians no segundo turno é bem aquém da campanha do primeiro. Mas o campeonato é um campeonato de regularidade. Pontos corridos é isso, é regularidade. Então, o primeiro turno propiciou que o Corinthians conquistasse o título, na minha opinião, de forma merecida. Ainda algumas rodadas atrás, alguns times ainda tinham chance de buscar, como o Palmeiras, até o Santos e o Grêmio, né? Mas sucumbiram. O Palmeiras não foi competente, não conseguiu ganhar do Cruzeiro, perdeu do Vitória, perdeu o confronto direto com o Corinthians. Então é justo, o Corinthians conseguiu essa supremacia, ganhando jogos importantes, jogos de confronto direto, e fez a gordura no primeiro turno. Então eu acho que o título foi justo. Moselli, você acha que o Carille, pelo título nacional, subiu de prateleira como treinador, como técnico? Você tem essa sensação? Como vai ser para 2018? Mas você acredita que o Carille subiu de prateleira? Olha, eu acho que ainda não, viu? Por incrível que pareça, eu tenho essa opinião que não, porque o técnico, quando está nessa fase, que nem veio o título paulista, aliás, ele mereceu, hein? Que ele teve um comando direitinho, não estou tirando mérito nenhum dele. Também hepta brasileiro ele ficou, mas eu ainda acho que é muito cedo para apostar, porque vem aí Libertadores agora, e sabe que paixão do torcedor para esquecer rapidinho. Já aconteceu isso com vários jogadores do Corinthians, inclusive com o maior ídolo Rivelino, que teve que ir embora do Corinthians. Então o Carille, se ele não for bem, se o time não for bem, se o Corinthians não reforçar, que a verdade é essa. O Flávio falou bem, mereceu o título, mereceu, Murilo, merecido. E também dar os parabéns para todos os adversários do Corinthians que valorizaram também esse título em todos os jogos. Mas eu acho que ainda é cedo para apostar no Carille, é muito cedo. Merecido, mereceu tudo. Mas para ficar como técnico mesmo, efetivo num time como o Corinthians, eu sempre falo, para ser técnico de Corinthians, de Santos, por exemplo, não adianta achar que o Elano vai continuar, não vai. Não adianta achar que o Alberto Valentim vai continuar, não vai. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos tem que ter técnico de nome para segurar a barra, que não vai ser fácil. Mas, por exemplo, quase o Tite no sim. Corinthians foi mandado embora quando perdeu do Tolima. Sem dúvida. Você imagina se o Corinthians eliminar na primeira fase da Libertadores. O Carille não aguenta. Moselli, e Flávio também, na minha visão, o Corinthians venceu esse campeonato por modelo de jogo. E você monta um modelo de jogo, principalmente de parte tática, com um treinador e jogadores. A palavra que eu dou para esse título do Corinthians chama humildade. O treinador saber onde está, o jogador saber onde está e obedecer. Impressionante como o Corinthians não sofre nos jogos. Você assiste um jogo do Corinthians e você não vê o Corinthians sofrendo uma pressão, você não vê o Corinthians sofrendo 5 chutes a gol em 15, 20 minutos como os outros times. E essa é uma vitória, para mim, do Carille. Ele subiu de prateleira. Para mim, na minha opinião, claro que Libertadores é outra coisa, eu entendo, eu respeito, mas para mim o modelo de jogo do Corinthians conseguiu fazer o Corinthians ser campeão. Você vê assim, Flávio? Eu vejo assim. Eu vejo exatamente assim. Eu acho, na minha opinião também, ele subiu um degrau na carreira, porque ele foi campeão paulista. O Corinthians, quando começou o ano, todos diziam que era a quarta força. E olhando no papel, o elenco, teoricamente era mesmo. Era a quarta força. Mas dentro de campo mostrou que não era. E uma boa parte dessa eficiência do Corinthians foi por conta, na minha opinião, méritos do Carille.
Ele soube entender as limitações do time, ele montou um esquema de jogo bem definido, com uma obediência tática. Os jogadores foram muito importantes, óbvio, porque foram muito obedientes taticamente para seguir o que estava determinado e o que estava sendo treinado. Então você vê, essa questão dessa estrutura tática, de ter um esquema de jogo definido, é o pecado do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras não ganhou nada esse ano. Ele já falou do Palmeiras. É verdade. O senhor está falando do Corinthians, que foi campeão, agora o senhor mistura o Palmeiras no meio. Porque isso é importante. Ele está falando do Palmeiras, Mozelli. Só Ele não falta se você aguenta. falar. Daqui a pouco nós vamos falar do Verdão, olha aqui, do Palestra. quer ver um exemplo? Deixa eu terminar. Agora nós estamos falando do Corinthians. Só falta ele falar do periquito em revista. Você não me perguntou? Você não me perguntou? Mas eu estou falando do Corinthians. Deixa eu terminar. Do Corinthians. Deixa Tá eu bom. terminar. O senhor pode terminar. Por exemplo, o Corinthians fez uma troca com o Atlético Mineiro, trocou o Marlone pelo Cleiton, aquele atacante que era do Figueirense. O Cleiton não se encaixou no esquema, não estava contribuindo, o Corinthians devolveu ele para o Atlético. Não adianta ter um cara aqui que não ajuda, entendeu? Então, assim, eu dei o exemplo do Palmeiras porque o Alexandre Matos sai contratando um monte de jogador, nem sabe se é o que o técnico quer e não consegue montar um esquema tático do jeito que o Corinthians montou. Então não adianta você ter um monte de jogador de alto nível se você não tiver um esquema tático bem definido. E esse foi o ponto forte do Corinthians. E na minha opinião, é mérito do Carille por ter conseguido isso. Muito Agora obrigado. eu Ele acho, não para de falar do eu Palmeiras. acho ainda, É viu, Flávio? impressionante. Flávio, muito Murilo, chato, Murilo. eu acho ainda que teve um ponto importante, um stop no Corinthians, uma mudança radical, também na mentalidade do Carille. Isso foi importante, eu achei. Foi quando a gente estava até comentando aqui, vários programas, que o Cleison deveria ser titular do Corinthians. E ele foi insistindo com o Romero e com o Jadson na direita. E o Jadson, todo mundo sabe que ele é um jogador de meio de campo. Então essa teimosia que ele vinha trazendo, alguém deve ter comentado, ou a própria comissão técnica sentada e falou, ó, Carille, tem uma peça que vai ser fundamental, você tem que mexer. Colocou o Cleison, que foi espetacular no jogo da decisão. Falam do jogo, mas foi 2 jogadas dele, ele arrebentou com a defesa adversária. E também o Jadson, voltando, como ele não tinha condição de jogar o jogo inteiro, entra logo no intervalo, já aquecido, tranquilo, no meio de campo, que sempre foi a posição dele, para sair com o jogo, distribuir. Isso foi fundamental também. E eu acho que aí não partiu do Carille, porque a teimosia dele vinha vindo. Ele teve mérito de aceitar, talvez, essa sugestão de alguém. E ele, ou ele próprio, teve definido isso, não, acho que eu vou mudar. Mas isso foi fundamental para o título do Corinthians. O senhor pega no pé de Carille, não, Mozelli, não ele foi pego no campeão, pé. Ele acabou de ser campeão. Eu sei, Murilo. Mozelli, o mérito Tem. é o esquema tático, é o grande mérito. Eu sei, Se pudesse Murilo. definir isso, você coloca qualquer jogador do Corinthians, o time continua sem sofrer. Murilo. A não ser que seja uma coisa muito que destoa. Murilo, mas estava em decadência, Estava em Murilo. decadência, mas ele Foi tinha o ali... jogo contra o Palmeiras que deu arranque. Sim, mas a gente título. falava, não tem elenco. Beleza, o Mas Giovanni ele não Augusto mudava. entrou, fez gol de cruzamento. O Walter entrou, pegou pênalti. Entendeu? O Cleison entrou, nos últimos 6, 7 jogos, é o grande destaque, eu concordo. Então, mas quando você tem um esquema tático, o elenco cresce demais, fortalece demais. Eu concordo com você que algumas vezes ele tentou persistir ali, mas essa persistência é porque o esquema tático está fechado. Ele fechou no esquema tático ali e esse, para mim, é o grande mérito do time do Corinthians. O Corinthians não sofre, gente. Assiste o jogo do Palmeiras. O Palmeiras Já ganha tá falando o jogo... do Palmeiras no meio do Corinthians? De novo, ele tá chateado. Eu ia falar isso. Viu? Assiste o jogo do São Boa, Paulo, Flávio. assiste o jogo do Santos. Os times agora ele sofrem mudou. e o time do Corinthians não sofre. Esse é o grande mérito. Agora, ele tem, só para terminar, ele tem o mérito dele, lógico, ele montou o time, ele tem muito mérito do Carille, mas eu diria que junto com ele, espetacularmente foram o Cássio, fundamental, o Jô, o Cleison e a defesa. Fagner deu uma decaída, tudo, mas Fagner, Balbuena, Pablo e o Arana, sensacional. Quem montou foi ele que montou, então tem os méritos dele, mas eu acho que não é só dele. É isso que eu estou falando. Não, sem dúvida. E Eu da tô torcida, dizendo... que não pode esquecer, né? Claro, sem dúvida. Fiel sempre, hein? Estamos dizendo, Mozelli, a vitória da humildade. O treinador se É, coloca humildade. no lugar dele, os jogadores se colocam no lugar dele, seguem o esquema e, obviamente, você A tem palavra resultados mais melhores. correta, a humildade dele, isso sim. Pergunta, Flávio, pergunta. Você acredita que esse ano aqui, esse ano mudou.
Libertadores até o final do ano. Inclusive, essa semana aqui tem a final Lanús e Grêmio. No segundo bloco nós vamos falar de prognósticos dessa final. Porto Alegre está em alvoroço essa semana, mas isso atrapalha quanto a mudança. Os jogadores conseguem entender que a Libertadores terminava em junho, no máximo em julho, e agora termina em dezembro. Um time consegue se adaptar? Por exemplo, esse ano, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os três caíram fora de tudo, só o Flamengo que está disputando a Sul-Americana. O ano que vem, além da Libertadores e até dezembro, tem Copa do Mundo no meio do caminho. Então, ou seja, a montagem de um time, por exemplo, que pode ter sido campeão brasileiro agora, atrapalha demais, tudo atrapalha demais. Até o Campeonato Brasileiro fica desvalorizado. Eu, na minha humilde visão, se o Grêmio realmente estivesse disputando, eu acredito que seria páreo para o Corinthians. Seria páreo, mas não está disputando e agora jogou as fichas na Libertadores. E que bom que chegou na final, já imaginou se perdesse? Você acha que quanto atrapalha, Flávio, Libertadores até o final do ano ou calendário? Atrapalha tudo, na minha opinião. Você vê, os principais clubes do Campeonato Brasileiro, que eram os favoritos, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Grêmio, Santos, começaram o campeonato como favoritos. Jogaram várias partidas com o time em reserva, por conta que estava priorizando uma hora a Copa do Brasil, outra hora era a Libertadores, e isso daí prejudicou. Você vê, deixaram o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é um campeonato importantíssimo, em segundo plano, para disputar um campeonato que tem 8, 10 partidas, só uma Copa, que é a Libertadores, com jogos espaçados, um jogo por mês. Eu acho que foi uma grande bobagem os times fazerem isso. O histórico mostra que quando você prioriza algo, você acaba não ganhando nada no futebol. O Flamengo só está na Sul-Americana porque foi incompetente e caiu fora na primeira fase da Libertadores. É só por isso, porque a Sul-Americana também é um torneio com nível baixíssimo. Não acha que se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, ganhou um título, porque a Sul-Americana, na minha opinião, não vale nada. Não vale nada. É os times que são de baixo nível da América do Sul, que estão mal ranqueados, esses times que disputam a Sul-Americana. E aí, como prêmio de consolação, quem é incompetente e cai fora da Libertadores ganha uma vaga nesse torneio. Então, eu acho que foi o que mais prejudicou esses times todos. O Grêmio, pelo menos, uma parte do que ele planejou, ele conseguiu. Ele está na final da Libertadores. Agora, se ele não ganhar, que ele pode não ganhar, que a final da Libertadores vai ser muito difícil. O Grêmio vai sucumbir em tudo. Chegou nas finais da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores e pode não ganhar nada. Então, o certo é você ter um elenco numeroso de qualidade para você definir quais são os jogadores que vão jogar cada campeonato. Porque se você ficar mesclando tudo, poupando todo mundo, o final é sempre o mesmo, não ganha nada. Mozelli, você acha que o ano que vem, Libertadores até dezembro, com Copa do Mundo, vai psicologicamente arruinar muito o time, como foi esse ano também? Você acredita nisso? Você acha que os jogadores estão preparados para isso? A comissão técnica está preparada para isso? Mesmo com o elenco numeroso, por exemplo, o Palmeiras tinha um elenco numeroso, mas não sabia escalar. E aí perdeu tudo. Como que você vê o ano que vem? Até para o Corinthians, o ano que vem, disputar a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Eu acho, seguindo o Flávio, eu acho que, na verdade, acabaram com a Libertadores. Ficou muito difícil você acompanhar a Libertadores, ter empolgação da torcida que tinha, seguir um jogo numa semana, outro numa outra, jogo seguido, não espaçar. O Grêmio jogou faz um mês o jogo, agora vai decidir. A turma nem lembra mais, agora volta a lembrar. Então tentaram copiar a Champions League e tentaram copiar a Europa League. Só que lá o dinheiro é melhor, a estrutura financeira é muito maior dos times, então tem jeito de quê? De fazerem um plantel maior, de distribuírem os jogadores determinados jogos. Então vai de uma certa forma. Agora aqui é muito cedo, e que nem o Murilo falou, o nível dos times também que disputam a Libertadores é muito baixo dos outros países. Então você não pode comparar um time bom da Bolívia com um quarto colocado do Brasil. E é o que acontece, você vai na Bolívia, lota, você vai na Colômbia, lota, no Equador, tudo. Mas no Brasil não é a mesma coisa. Então ficou chato a Libertadores, como ficou pior ainda a Sul-Americana.
Então tentaram fazer. Como fizeram? Estragaram tudo, né, como Mosé? acabaram Até com o brasileiro Não, ficou e outra valorizado. coisa, né, como Mosé? acabaram com o Gente jogando time Campeonato reserva. Paulista também. Achataram o Campeonato Você está Paulista. falando, citando a Europa, que aqui a Conmebol quis copiar a UEFA com a questão da Champions League e da Europa League, né? O que acontece é que lá eles não jogam fora de 3 a 4 meses do ano para fazer campeonato regional igual tem aqui. Lá o campeonato nacional dura o ano todo, as partidas são espaçadas, você tem uma quantidade de datas muito maior para poder fazer essa organização. Aqui é uma loucura, porque durante 3 meses, até o começo de abril, todo mundo está jogando esses campeonatos regionais. E aí fica 7, 8 meses para disputar esse monte de torneio aí, com os jogos todos encavalados, e aí os times acabam priorizando algumas coisas, tirando a importância de A outras. pré-Libertadores começa na última semana de janeiro. É o fim do mundo, E cara. termina na última semana de novembro ou dezembro. Ou seja, se o time disputar e pode ser campeão, Pode. ele disputa 12 meses de campeonato. Pode, é o da que aconteceu com o Libertadores da Botafogo, por exemplo. E tem- que pegou É que o duas Botafogo fases caiu de fora. pré-Libertadores. E tem outro detalhe importante. O continente europeu, você vai, a equipe vai de trem no mesmo dia e volta. Aqui o cara sai daqui, tem que fazer conexão na Bolívia para ir para Venezuela, para ir para o Equador. É muito diferente. Lá o cara pega o trem em meia hora, está no campo do adversário, no outro país. Então não pode tentar copiar com a Champions. Eu achei que foi a maior falha isso aí. E não vão voltar atrás você pelo sabe, jeito. E as viagens não parece, mas desgasta o Tá plantel, mantido, parece. desgasta o elenco. Não, está mantido, com Tá certeza. mantido. E o ano que vem, além de tudo, tem a Copa do Mundo. E parece que vai ser a final única o ano que vem já. Como a Champions. Isso, Parece que exatamente. vai ser assim. Com vídeo, inclusive. E o brasileiro E vai tem o parar. Corinthians, O brasileiro vai parar um dia antes. Um dia antes de começar a Copa, um dia antes tem rodada do brasileiro. E a Libertadores Você imagina. tem o Corinthians, né? Libertadores vai Não ter esquece. Corinthians, vai ter Palmeiras, que já estão garantidos. Santos. Ou seja, vai ser uma baita Libertadores de América, mas esse campeonato espaçado, eu acho que os clubes vão continuar tendo muita dificuldade. Porque é o seguinte, você está jogando bem em junho, mas não garante que você está jogando bem em setembro. Contusões também, Entendeu? né, Murilo? Não, tem a janela, tem jogadores que saem. Então, os times vão ter que se preparar demais. E esse ano foi uma lição. Flávio, foi uma lição para o Palmeiras, principalmente? Quais são os maiores erros estratégicos do Palmeiras ali? Se você acha que foi presidente, Alexandre Matos, técnico, esquema tático, jogador... Como que você vê o balanço? Estamos falando do balanço do Corinthians, que foi campeão, e o Palmeiras, que apesar da vaga na Libertadores, que eu vejo como uma obrigação, mas fracassou em tudo. E aí? Eu acho que foi um conjunto de falhas. A maior falha, na minha opinião, foi de planejamento. O Cuca, quando ele assinou o contrato no meio do ano passado para vir dirigir o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ele avisou a diretoria do Palmeiras que em dezembro ele ia sair. Tanto é que o contrato dele ia até dezembro. O que aconteceu foi o seguinte, o Palmeiras perdeu o time no planejamento totalmente. Porque com o título brasileiro, todo mundo acreditou que ele ia permanecer, que iam conseguir convencê-lo a ficar. E não conseguiram, era uma coisa que já estava definida. Aí o que aconteceu? O Palmeiras perdeu o time de contratar um técnico com bagagem para suportar a pressão da torcida e suportar a expectativa que foi criada em cima do elenco milionário que o Palmeiras montou. E aí o Palmeiras teve que contratar o Eduardo Batista. Eu acho que o maior problema de todos, que foram vários, mas esse foi o maior de todos, foi essa falta de planejamento. Depois, como estava na cara que o Eduardo Batista não ia suportar a pressão, trouxeram o Cuca de volta. O Cuca nunca foi o mesmo depois dessa volta, né? E deu declarações, na minha opinião, que só contribuíram para prejudicar ainda mais o ambiente, a autoestima do elenco. Diz que o time era pior do que o do ano passado. Aonde? Palmeiras dispensou peças que eram fraquíssimas e contratou jogadores muito bons para o lugar dos que saíram. A única diferença foi a saída do Gabriel Jesus. Tudo bem, faz falta, faz diferença, mas não era para falar que o time piorou por causa de um jogador. E os outros 10 muito bons que tinham chegado? Então, assim, o maior problema, na minha opinião, foi esse planejamento. Mosé, que o Palmeiras não erre de novo esse ano. Que lição. Palmeiras campeão brasileiro de 2016. Contrata Felipe Melo, Borja e Guerra e perde tudo. Lição ou não? Aí eu acho que o Palmeiras, além desses também, o Palmeiras conseguiu contratar quantidade, mas não qualidade. Esses 3 que você falou são jogadores que qualquer time gostaria de contratar, principalmente o Borja. O Borja foi eleito
melhor jogador, o Guerra foi eleito o melhor jogador da Libertadores ano passado, o Borja artilheiro, cada golaço que ele fez. Então qualquer time gostaria de contratar. Mas você tem que ver a adaptação do jogador também no Brasil. É diferente isso aí. Então o Borja foi um exemplo típico. Ele não se adaptou, ele mesmo falou. Ele não consegue se adaptar. Então corre esse risco também. Mas eu ainda acho que o Palmeiras fez algumas contratações, que nem essa do Daverson também, até ele está fazendo gol agora, mas foi uma contratação que não precisava ter feito, e gastou um dinheirão. É aquele negócio, o planejamento, a palavra é essa, o planejamento do Palmeiras saiu errado. Essa que foi, planejou, mas errado. Tá aí, falamos de Palmeiras, eu acho que o Palmeiras precisa ter um presidente que realmente possa assumir responsabilidades. E eu não vejo, acho que o Alexandre Matos contratou 3 aí, nós estamos falando de Borja, Guerra, Felipe Melo, todo mundo queria. Quando o Alexandre Matos trouxe o Cuca, todo torcedor palmeirense queria também. Zagueiro Quando da trouxe o Luan, Olimpíada. zagueiro, todo mundo queria também. Trouxe jogadores que Michel todo mundo Bastos. queria, só que depois Mas precisa... que nem Julinho. Sim, mas precisa ter um comandante. A gente, né, sabia que o Alexandre Matos não estava disposto a pegar o comandante todos os dias e fazer um trabalho. O Cuca estava desmotivado há muito tempo. Já o Alexandre chegou Matos não desmotivado. fazia nada. Então isso aconteceu demais no Palmeiras, mas na minha visão por falta de comando da presidência. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco Copa do Mundo, pote 1, 2, 3 e 4, tudo que vai acontecer, Sul-Americana, Libertadores e o vai e vem do mercado no Brasileirão. Não vai falar mais do Corinthians? Vamos. Vamos um pouquinho. Sempre vamos falar do campeão brasileiro. Um pouquinho. Fique agora com o Polo Air, o comercial mais bonito do Brasil. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o Placar Eletrônico aqui no canal 25. Aqui é trabalho, estamos aqui no feriado, felizes e motivados por você, telespectador. Um abraço a todo o pessoal da Proceftor. Se você quer importar ou exportar, liga na Proceftor que você vai saber todas as informações que sua empresa precisa para importar e exportar produto para qualquer lugar do mundo e do mundo para o Brasil também. O assunto agora, falando de Moselli, ele não para. Moselli, o título já foi quarta-feira da semana passada, hoje é segunda. Não, mas acabou, já teve outro jogo. Não, mas sabe o que eu estava pensando? Já terminou, eu tô já. arrumando a faixinha aqui com ele. Entendi. Não, mas sabe o que eu estava pensando? O Corinthians, além de ser campeão... Vai cair. Não, não vai. Vai cair. O quê? O Corinthians? Não, a faixa caiu, vai cair, já. Moselli, a faixa. Não, então... O Corinthians, além de ser campeão brasileiro, esse ano aqui, heptacampeão, não pode esquecer, ele é campeão do século também. Porque de 2000 para frente, o Corinthians ficou campeão mundial, Libertadores. O século acaba em 2099. Mas deixa eu falar. Ele ficou ofendido. Só um pouquinho. Nós não vamos ver o fim do século. Ó, os caras, nossa, de São Paulo, mas que coisa linda. Isso aqui, deixa eu mostrar só, vai só isso aqui, depois para. Depois eu não falo mais do Corinthians, não. Vai cair a faixa. Aqui, ó. Olha quem é essa camisa. Carlitos Carlitos Tevez, ídolo. Ídolo, Só ídolo. É ídolo e foi mandado embora apanhando. Ronaldo, bateram fenômeno. nele. Ídolo é o jogo. Ó, sabe que linha o Corinthians teve famoso? Quem colocou a camisa sagrada do Corinthians? Número 7, Garrincha. Número 8, Sócrates.
número 9, Ronaldo Fenômeno, número 10, Rivelino e número 11, Carlito Tevez. A maior linha do mundo. Tá aí, Nivaldo Moselli. Depois do Santos, mais do Pelé. uma vez emotivo. Parabéns, Moselli. Depois do Parabéns Santos, do Pelé. a toda a nação corintiana. Toda a nação. O toda. assunto agora é Copa do Mundo. A Copa do Mundo vem aí. Copa do Mundo na Rússia. Chegou, né? Chegou. Brasil está fazendo amistosos. Agora terminaram os amistosos. Tem mais 2 ano que vem. Brasil vai fazer um amistoso contra a Alemanha. Nós vamos moer a Alemanha lá em Berlim. Que nem moer a Inglaterra. Não, a Inglaterra nós demos 40 chutes a gol, a Inglaterra deu 1. Mas a Inglaterra Jogou em casa, Mas jogou em casa acuadinha. Parecia que estava jogando. Mas a Inglaterra jogou com 8 reservas, o Brasil jogou com o time do Tite Não titular, interessa, hein? É não titular. interessa. Esse time é titular, não Não mexe nesse interessa. time. Não posso Pega no fazer pé de teste. Tite. E o Diego Souza com o Diego foram passear outra vez. O senhor pega no pé de Tite. Ele leva os caras A pra Copa passear. vem aí, eu quero saber o seguinte, primeira coisa. Flávio, você vai colecionar figurinha da Copa? Vou, já falei que eu vou. Tá fechado isso. Fechado. Nós vamos trocar figurinha aqui no placar eletrônico. Vamos trocar aqui e aqui em Jundiaí. Nem vou para São Paulo esse ano. Moselli, vai trocar figurinha da Copa? Nossa, tenho quase todos os álbuns da Copa lá completinho. Vamos fazer uma bancada aqui de figurinha Estamos da Copa. esperando. Antes de falar do pote 1, 2, 3 e 4, você vai ver imagem. Antes de falar disso, eu quero saber o seguinte. De vocês dois. Itália fora da Copa do Mundo. Moselli, tristeza, Buffon não vai disputar era a 6ª Copa do Mundo Sexta. que Buffon ia disputar. 39 Itália anos. fora da Copa. Fale sobre a Itália fora da Copa pra do Mundo. mim, em Desde particular- 1958, né, que isso não acontecia? Desde E 1958 aí? na Copa da Suécia. Pra mim foi uma tristeza muito grande. O nono veio de lá, né? Tenho guardado em casa um baú que o nono trouxe lá, com todas as fotos deles. É uma tristeza imensa. Não para mim foi, mas para todos os esportistas, quem gosta de futebol, quem ama futebol, quem gosta de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo sem a Itália. E você citou um nome lendário aí, do Buffon. As lágrimas dele de não poder ir para a Copa, para colaborar mais uma vez. Mas eu diria que a Itália ficou de fora pelos próprios erros também. Colocou um técnico que não tinha tanta experiência e os jogadores envelheceram. Se bem que eu acho que os que estão mais velhos, que é o caso do Chiellini, do Bonucci, do De Rossi, do Buffon, ainda seguraram, mas não foi renovado como deveria. A Itália não tomou esse cuidado de renovação, então ficou de fora. É uma pena. Uma pena também os Estados Unidos ficar fora, por toda a parte também de marketing que teria, e a Holanda também, né? Que estava espetacular nessa última Copa aqui no Brasil, fez uma campanha maravilhosa e também está fora. Mas a Copa segue, é a maior festa do futebol. Sem dúvida. Itália fora da Copa para tristeza de Moselli, Muita. tristeza de Bronzeri e tristeza de Bagnoli. Itália não pode ficar fora da Copa. Eu acho que a FIFA devia entrar com o advogado do Fluminense e colocar a Itália na Copa. Aí entendeu? entra, aí Acho que entra. tem que entrar, a Itália tem que reviver. Flávio, Peru classificado para a Copa. Gareca, que o senhor tanto admira. Guerreiro não jogou, mas o Peru venceu e está na Copa, parou o país, feriado. E aí, fale do Peru na Copa Gareca. Eu quero que o senhor seja humilde. Porque eu disse aqui que o Peru ia para a Copa e o senhor apostou no Chile, apostou em todo mundo e eu falei que o Peru ia. Postou até na Nova Zelândia. E ainda me ironizou. Eu? Sim, senhor. Eu? Sim, senhor. Eu? Nova Zelândia. É que aí o senhor fala, não, eu sou o comandante, não pode ir pro ar. Não vai pro ar mesmo. Mas que o senhor me Esse ironizou. programa tem comando. Me ironizou. Esse programa tem comando. Eu Fale sa- de Peru na Copa. Eu sabia que o Peru ia para a Copa porque o Ricardo Gareca é um grande Sabia técnico. nada. É um grande técnico. Eu previ isso aqui há 3 meses atrás. Né? Não, mas agora sem brincadeira. Eu acho que é muito bacana o Peru poder ir para a Copa. O Peru tem uma geração boa. O Peru teve grandes jogadores no 36 passado. anos, acho, fora da Oblitas, Copa. Chumpitaz, Cubidias. Cubidias. E durante um bom período, o Peru teve o futebol de um nível muito baixo. O Gareca fez um grande trabalho. Ele é um bom técnico, realmente. Eu falo isso, mas é porque realmente eu acho ele um grande técnico. Infelizmente não deu certo no futebol brasileiro, mas é um grande técnico. E tem bons jogadores. Eu acho que o Peru, no máximo, deve ir para umas oitavas de final, se for na Copa. Mas eu acho que só de ir para a Copa,
Já é uma festa enorme, o povo peruano está em êxtase. Foi a lá Copa com de isso. 70, Moselli, o último que o Peru disputou? Não foi não. Foi 82 a última 82, Copa. 82. 82 na Espanha, a Legal. última Copa que o Peru disputou. Tá aí na sua tela agora, pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4. O pote 1 tem Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Pote 2, Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. Pote 3, Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal, Irã. E no pote 4, Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Deixa aí na meia tela aí o pote 1, 2, 3 e 4. A semana passada eu falei que ia trazer a bola da Croácia. Está Tá aqui certo, a bola tá da aqui, ó. Croácia. Linda a bola. Está aqui, me comprometi, está aqui a bola da Croácia e a bola da Polska, Polônia. E o Murilo deu uma empinada aí, hein? Fez embaixadinha na cacabola Sim, antes você do viu? programa. Fez 15, meu. 15. Maradona fazia 100, mas ele fez 15. Fez. O joelho- a perna dele parecia uma perna de pau. É que aqui, Moselli, aqui não tem muito espaço para fazer, É, entendeu? não tem. O Mas sapato também, faria o sapato. embaixadas Mas tranquilamente. esse não é o ponto forte do Murilo. O Eu Murilo sou é padre. goleador, o negócio dele é fazer gol. Sou finalizador. O ponto forte do Murilo é gol. Eu lanço pra ele e já corro pra torcida porque é caixa. Eu e quem? Eu e Daverson, é Meu isso? Deus do céu. Cheiro de gol. Pote 1. Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Pergunta para vocês. Flávio, faça uma simulação. Dá para ter um grupo da morte? O sorteio Deus. vai ser 1 de dezembro. Dá para ter um Eu tava grupo... olhando aqui, colocando o Brasil, a Alemanha ou a Argentina ou a França, que são os 4 mais fortes desse pote 1. Se eles pegarem, por exemplo, a Espanha ou a Inglaterra, que está no pote 2, ou o Uruguai, a Dinamarca do pote 3 e, como não pode cair mais do que 2 europeus, a Nigéria do pote 4. Já imaginou uma chave dessa? Brasil, Espanha, Dinamarca e Nigéria? Brasil Meu vai Deus. moer os 3. Vai. moer os 3. Vai ser... Também Quantos acho. gols o Neymar vai fazer? O Neymar vai fazer 1 gol por jogo. O Neymar, você acha que O Neymar vai ser, Falando vai assim, ser igual o Tostão na Copa de 70. Ele vai fazer Murilo, gol em todos os jogos. Falando sério agora, o Brasil ficou os títulos que o Brasil teve, por exemplo, de 1958, o Pelé estava começando, ele tinha 16 anos. 16 anos. 17. Mas quem estourou mesmo foi o Garrincha naquela Copa. Em 62, Vavá, Garrincha. o Pelé se machucou em 62, o Garrincha também levou a seleção para frente e comandou. A de 70 tinha vários jogadores. É impressionante, tinha Tostão, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Gerson. A de 82, que não ganhou, também foi uma grande seleção. A de 94, a de 2002, a de 94 tinha Romário. A de 2002 tinha Ronaldo Fenômeno, E Rivaldo, tinha né? Rivaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho. Agora, quem tem que você pode falar? Tem o Neymar. Então é essa a pergunta para o senhor. Você acha que o Neymar vai ser o melhor jogador da Copa? Você acha, Flávio? Ser o melhor jogador da Copa? Eu acho que ele Candidato? é um dos. Um dos. Eu acho que ele pode ser. Na Você minha acha, opinião, né? ele é candidato. Não que ele vai ser difícil Mas cravar. você vê a porque diferença Copa vai dos ter jogadores que eu falei para essa seleção? Entendeu? Eu acho que a Mas sensação você, dessa Copa é- vai chamar Mbappé. Mas é muito diferente. Eu acho que a pergunta que o Moselli fez é muito inteligente, é muito pertinente, mas é muito diferente o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que a Copa de 94, Moselli, o Romário ali, ele tinha uma estrela, ele destoava dos outros jogadores ali para realmente resolver. Eu vejo hoje que o estilo Tite de jogar é uma seleção que realmente um colabora com o outro. Eu acho que o que o Brasil resgatou realmente foi jogar no estilo europeu. O estilo europeu é esse. Eu acho que o Neymar pode estoar em fazer gols decisivos e aí o melhor jogador da Copa geralmente vem do time campeão. Se a seleção brasileira for campeã da Copa, geralmente tem o melhor jogador. Se a seleção alemã for campeã da Copa, a Espanha também vem forte. Nós sabemos que tem seleções que estão renovadas, que renovaram seus jogadores. Algumas... A Itália estava pedindo para não ir para a Copa há muito tempo. A Itália caiu fora na primeira fase, gente. Já estava pedindo isso. Diferente da Holanda, entendeu? Inglaterra também. Mas a Inglaterra renovou também. Então, eu acho que a possibilidade, mas eu não vejo o Tite jogando para o Neymar. Eu vejo o Tite jogando ali com vários jogadores.
Gabriel Jesus pode despontar nessa Copa e fazer muitos gols. A pergunta... Felipe Coutinho. Paulinho vai jogar entendeu? muito essa Paulinho vai jogar muito também. Então vejo que o Brasil ele está mais preparado, apesar... A Copa é muito traiçoeira, né? Traiçoeira. 7 jogos. É. 7... Lembra contra Num a dia Holanda? infeliz, cai Primeiro fora, tempo vai era tudo. para ter sido 9-0. Foi 1. Começou o segundo tempo, tomamos 2 gols, Felipe Melo expulso, caímos fora da Copa. Tinha tudo para vencer. Tinha tudo para vencer. Então a Copa, por isso que eu falo que o Tite já se preparou bem antes. É uma coisa muito única, é um torneio muito violento ali com os jogadores. São 7 jogos. Venceu, parabéns, não venceu. Essa você Copa pode que o ser Brasil melhor do perdeu mundo. da Holanda, na minha opinião, o erro maior foi a convocação. Porque o Brasil não tinha no banco jogadores com capacidade para mudar o jogo. Não tinha. Era tudo mais do mesmo. Tanto é que tem uma imagem que o Dunga fala pro Jorginho, e agora, nós vamos colocar quem? Porque os que estavam no banco eram as mesmas características do que estavam jogando. Então não tinha material humano para mudar o panorama do jogo. Eu acho que o Tite Viu, está se Flávio, preocupando mas com uma isso. coisa também nessa Copa que você está falando, é goleiro. Goleiro é fundamental também. É. Na Copa você tem que ter aquele goleiro que você tem confiança, como é Buffon, como o Neuer, o Tafarel, o Gilmar. Então você tem que ter. Agora, a pergunta que eu fiz do Neymar, porque eu particularmente acho que é até uma injustiça que estão fazendo com ele. Estão depositando nele toda a responsabilidade de ganhar a Copa do Mundo. E ele sabe que não dá para ele ganhar sozinho. Então é isso que eu estou questionando. Ele vai ter que fazer o quê? Jogar muito, muito, muito para sair por cima na Copa. Se o time não colaborar também, não é culpa dele, né? Embora ele seja um craque mesmo. Mas está difícil por causa disso. Estão jogando muita responsabilidade no Neymar. Bom, tá aí, falamos de Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil devia jogar contra a Alemanha no primeiro jogo. Quem perder cai fora, a gente já tira a Alemanha fora. E nós vamos vingar a Alemanha o ano que vem. Olha Pra as mim é coisas. Brasil e Alemanha, entendeu? Murilo. Acho que tem que ter um goleiro bom, sim, porque são 4 jogos que pode haver disputa em pênalti. Eu estou sedento pela Murilo. Alemanha. Eu quero você, Alemanha, na final da Copa Brasil. A Alemanha é o maior freguês. A Alemanha ganhou uma vez do Brasil em toda a história da Copa, perdeu todas. Quanto foi? Teve um acidente. E quanto foi? O Felipão escalou mal aquele dia e faz parte da história. O Brasil Mas resgatou. quanto foi? Não lembro. Eu não lembro mais esse dia. Entendeu? Não quero esquecer. O Brasil vai resgatar essa memória. Falamos de Copa do Mundo, sorteio dia 1 de dezembro. Daqui a 2 semanas, nós vamos falar muito aqui do placar eletrônico, especulações e tudo que vai acontecer no maior torneio do mundo, né? Tirando a Champions League aí, o torneio de 30 dias, Copa do Mundo 2018 na Rússia. O assunto agora é final da Libertadores de América. Porto Alegre está em alvoroço, gente. Porto Alegre, a capital do Grêmio. Grêmio e Inter. Aliás, o Inter subiu, hein? Subiu. O Inter subiu. Falando nisso, o Inter... Mostra a foto aí. O Inter voltou à Série A. E aí, Flávio, é bom para o campeonato, para a Série A, para tudo? Antes da gente falar do Grêmio aqui. Sensacional. O Inter é um gigante do futebol Campeão brasileiro. mundial também, né? Pelo amor de Deus. E times históricos aí, apesar de fazer muito tempo que não ganha o Campeonato Brasileiro, mas ganhou 2 Libertadores, foi campeão mundial. O Inter faz falta sempre. Seja bem-vindo de volta, Inter. Apesar de que a campanha foi bem capenga, E mas... mandou no último jogo, mandou o técnico embora, né? O Guto Ferreira. embora. Mas, seja bem-vindo de volta, Que Inter. bom. É bom, sempre bom ver um O gigante futebol voltando à brasileiro Série não A. é o mesmo sem você. Grêmio e Lanús. Quarta-feira, 21h45, estarei assistindo com as cores do Grêmio. Eu e meu pai, azul, preto e branco. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Grêmio vai passar o carro no Lanús. Passar o carro. Pega um carro, entendeu? O Lanús está aqui, o Vai Grêmio moer, vai passar. vai moer. O Grêmio vai moer. O Grêmio vai Vai. atropelar o Lanús. Vai. Vai ser um atropelamento aqui e lá. Para mim, parabéns, Grêmio, Jair. Eu vou vir aqui e vou usar a camisa do Grêmio. O senhor quer apostar comigo? Tem que usar O senhor mesmo. quer apostar? Usarei a apostado. camisa do Grêmio e se o Grêmio perder, o senhor vai colocar a camisa do Grêmio no programa. Eu coloco. Entendeu? Está apostado aqui. Mozelli, Grêmio e Lanús, fale dessa grande final da Taça Libertadores de América. É uma grande final mesmo, embora seja outro estado, a gente está aqui com Corinthians, Palmeiras, regional, tudo, pensa muito, torce muito por esses times, esse São Paulo, Santos, mas é como o Murilo falou, Porto Alegre está em festa mesmo.
Primeiro com a subida do Inter, o retorno merecido, e depois o Grêmio, né? Que foi uma campanha merecida, hein? Você separa o Campeonato Brasileiro, separa o Gaúcho, separa a Copa Brasil, pensa na Libertadores. A campanha do Grêmio foi espetacular. Agora eu tenho particularmente uma grande opinião. Ou o Grêmio faz o resultado nesse jogo na Arena Grêmio, ou lá na Argentina não vai fazer. Então tem que fazer já 2-0, de preferência, 3-0, para ir para lá mais ou menos classificado já. Porque lá é complicado. Se deixar fazer um gol aqui em Lanús, ou empatar 0-0, é complicado. Quanto vai ser o jogo? Eu acho que o Grêmio ganha de 1-0. Vou torcer para ganhar de 2, mas vai 1-0, 1-0. Flávio, Grêmio Lanús, quarta-feira, 21h45, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Vou acompanhar o Moselli. O meu palpite é que o Grêmio ganha de 1-0. E que vai ser pouco. Grêmio 3-0 no Lanús, quarta-feira, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Essa vai ser a final e segunda-feira estaremos mostrando aqui. Semifinais da Copa Sul-Americana, o Flamengo vai pegar na quinta-feira o Júnior Barranquilla, no Maracanã. E aí, Flávio, fale desse jogo, o Flamengo que está capengando. E aí? Olha, do jeito que o Flamengo está jogando, pelo que eu vi, esse Júnior Barranquilla é um time bem chato. Time bem organizado, bem parecido com o Barcelona de Guayaquil, que deu trabalho, eliminou um monte de gente aí. É um time organizado e bem eficiente. Do jeito que o Flamengo está jogando, meu Deus, eu acho que o Flamengo não passa. Agora, o Flamengo no Maracanã é muito forte. Acredito que o Flamengo tenha condições de ganhar esse jogo. Arrisco 1-0 para o Flamengo, mas na minha opinião o Flamengo não passa. Você acha que o Rueda ele tem que ser mais vibrante para dirigir o Flamengo assim? Ele tem que ser mais Flamengo mesmo? Ou porque ele está muito Colômbia ainda? É o jeito dele de ser. Não adianta você querer esperar do profissional uma atitude que ele não tem como oferecer. É o jeito dele. Ele é um cara competente, mas ele está sofrendo assim como todos os outros, como o Gareca, que a gente já falou antes, e assim como outros que vieram e não deram certo, porque o futebol brasileiro necessita de adaptações, porque é diferente dos outros países, e a cultura do futebol brasileiro não tem paciência para esperar o resultado vir. Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? 1-0 para o Flamengo, o primeiro jogo. Moselli, quanto vai ser o jogo? Muito do que o Flávio falou, estou de acordo, viu? Quase tudo. Porque o Flamengo tá complicado mesmo. A situação do Flamengo perdeu os principais jogadores, né? O Diego tá mais ou menos, tá baleado já. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Hever também. Então tá uma equipe que tá difícil acertar. Tem os meninos que estão entrando, não estão dando conta, e principalmente nesse jogo. E uma coisa importante que o Flávio falou, o adversário não é qualquer um, não. Esse Júnior Barranquilla é um time montado, Murilo. Montado. Então o Flamengo vai ter que ter muito cuidado. O primeiro jogo aqui, né? Maracanã. Também é a mesma coisa. Maracanã. Ou faz o resultado aqui ou tchau. Verdade. Espero que o Flamengo vença. O Maracanã lotado é a cara do Flamengo e pelo menos abre mais uma vaga para o Brasil na Libertadores. É, isso que é legal. Espero que o Flamengo vença por 3-1, mas vai ser um jogo dificílimo Isso que é também. legal. Bom, especulações do Brasileirão, especulações para 2018, obviamente, como o Corinthians já foi campeão, o campeonato agora está só as vagas da Libertadores, zona de rebaixamento e tudo mais. Pergunta, Flávio, para começar por você, quem vai ser o técnico do Palmeiras? Alberto Valentim continua? Você acha que especulações de Abel Braga no Palmeiras, o Abel Braga vai para o Palmeiras, vai para o Inter, fica no Fluminense, e aí? Olha, tem duas vertentes internamente no Palmeiras. A gente sabe que a política do Palmeiras ferve, né? Uma parte quer Abel Braga, outra parte quer o Jair Ventura. Né? Na minha opinião, se o Palmeiras quiser ter sucesso ano que vem e não repetir o mesmo erro de 2017, tem que ser o Abel Braga. Jair Ventura é, na minha opinião, a cópia do Eduardo Batista. Se perder o Campeonato Paulista, já vai ser demitido e aí começa o projeto do zero com o carro andando. Aí o problema vai ser maior. Moselli, Jô fica no Corinthians ou não? Para mim, o destaque do Campeonato Brasileiro, Jô, fica no Corinthians ou não? Na entrevista dele, ele falou que gostaria de ficar. Lógico que ele vai ser muito assediado, né? Muito mesmo. Inclusive tem clube da Europa já falando dele.
Que o Guilherme Arana é outro que vai sair também. Ele mesmo anunciou que vai. Mas para você montar um time Sevilha. à altura de Libertadores, tem que começar com o número 9, que é o Jô, né? Tem que começar com ele. Flávio, especulações do Palmeiras, e aí? Everton do Flamengo interessa, Zeca, que já está em fase de litígio com o Santos, Lucas Lima vai vir, Diego Barbosa foi essa semana, Rafinha do Bayern fala-se muito, entendeu? E aí? Lucas do PSG, e aí? Especulações. Tem muita especulação, né? Diego Barbosa parece que o Palmeiras acertou por 1,5 milhão de euros aí comprar 25% do passe, mas vai fazer um acordo para pagar o valor total do passe, que são 6 milhões de euros, em 3 anos para o banco BMG, que é dono de 75% do passe do jogador. O Ajax está tentando atravessar, mas o Palmeiras também ele corre com outros laterais, né, em paralelo. Então tem o Rafinha do Bayern que está para voltar ao Brasil, não vai ficar no Bayern, já definiu, disse que quer voltar ao Brasil. Tem o Zeca que está em litígio com o Santos, o Palmeiras também está acompanhando, assim como o Corinthians tem interesse, porque o Corinthians vai perder o Arana, o Corinthians tem interesse também no Zeca. Todo mundo tem interesse no Zeca. Todo mundo. Jogadorzaço. Todo mundo tem interesse no Então, Zeca. e o Palmeiras, o boato é muito forte de que o Palmeiras vai trazer um grande jogador brasileiro que joga na Europa. Tem 3 nomes, que é o Lucas, que era do São Paulo, do Paris Saint-Germain, o Gabigol e o Bernard. Um desses 3 dizem que o Palmeiras vai trazer. É especulação. O cara não sabe dá pra tudo saber. do Palmeiras. Tudo, não. tudo. Perguntou do Pô, Palmeiras, pergunte ao Você é Flávio. conselheiro lá? Eu Moselli, não sou, mas eu sei também do Corinthians, eu sei de tudo. agora que o Corinthians terminou campeão brasileiro, e aí? Especulações do Corinthians. Quem vem? Será que o Roger do Botafogo continua a especulação? O Zeca também especulação. Dizem que o Fernandinho está esperando terminar o contrato agora no Grêmio com a Libertadores. Pode vir também. E aí? O grande problema. Tudo especulação? O grande problema do Corinthians, do heptacampeão, é o cash, né? Parte financeira. O Corinthians não tem toda essa vantagem que o Palmeiras tem monetariamente, né? A situação todo mundo sabe lá que é precária. Inclusive seguraram internamente, mas teve caso de salário atrasado, bicho atrasado já. Então o Corinthians agora ganhou o campeonato, ponto. Tem que se reestruturar internamente, administrativamente. E vai ter eleições agora no começo do ano. Estão falando muito do nome do Andrés. Então o Corinthians precisa primeiro se organizar administrativamente e depois pensar em jogadores, porque vai precisar de dinheiro. Flávio, São Paulo está querendo o Jean do Bahia, o goleiro, mas a principal coisa do São Paulo é manutenção do Hernanes. Essa é a obrigação da diretoria? Pelo amor de Deus, São Paulo tem que fazer de tudo, embora eu ache que os valores, pelo que eu tenho acompanhado, são cifras completamente fora da realidade do futebol brasileiro. E o São Paulo também, como todo mundo sabe, não tem uma situação financeira muito favorável hoje a conseguir manter o Hernanes. Mas eu acho que o São Paulo tem que correr, arrumar patrocínio, investidor, sei lá. O Hernanes hoje é primordial para um possível sucesso do São Paulo ano que vem. Tem outras coisas, o São Paulo está tentando, o Jean do Bahia parece que está bem encaminhado, na minha opinião, um goleiro muito jovem, muito promissor, muito melhor do que os goleiros que o São Paulo tem. O Cruzeiro tem interesse em ficar com o Hudson, que já está lá. O São Paulo está pedindo a Arrascaeta e o Cruzeiro não vai aceitar. Então tem algumas coisas andando também no São Paulo. Uma pergunta, Murilo, para vocês, uma curiosidade. Rápido que nós estamos fechando o programa. Você acha que o Hernanes vai para a Copa? Vocês acham? Eu acho que o Hernanes vai para a Copa e se o jogo continuar assim também, merecidamente, o Tite pode levar né? ele. Eu acho que o Hernanes vai para a Copa. Os dois. O Tite ainda vai rever isso. Os dois. Vídeo do jogador Dentinho mandando um abraço para nós, placar eletrônico. Dentinho que tá no chat, né? Dentinho é gente fina. Assista aí, Dentinho, um abraço para você. Você também joga demais, sempre jogou. Vídeo do Dentinho aí falando com a gente. Fala Murilo, aqui é o Dentinho, tô aqui para dar os parabéns pelo programa, viu? Programa de muita qualidade. Tamo junto, aquele abraço. Valeu! Tá aí, estamos de volta. Quero também mandar um abraço pro Luigi, que é filho do Aldrey. Tá aí o Luigi nas semifinais do Campeonato Paulista. As fotos desse garoto. Luigi, continue assim, você é um garoto de ouro. Sou seu fã, entendeu? Eu sei que você assiste Placar Eletrônico toda semana e é o que a gente fala aqui. Aldrey, grande santista, um abraço. A torcida do Santos tá brava, hein? Tá brava. Flávio, você quer mandar um abraço para quem? Nesse feriado que nós estamos encerrando o Placar Eletrônico, que aqui tem comando, a gente trabalha assim no feriado. Vou mandar um beijão para os meus filhos, para a Fran, dar os parabéns para a Laurinha. A Laurinha entrou na PUC Campinas, olha que desafio, hein? Agora tem 5 anos de estudo aí, Laurinha, sucesso. E um abraço pro pessoal do Reserva da Serra lá, que tá sempre
assistindo a gente, acompanhando a gente. Um abraço a todos aí, obrigado. O pessoal do Reserva da Serra ama o Monteiro. Ele é o ídolo. Mozelli, quer mandar um abraço para quem? Pô, eu tô complicado hoje, porque eu encontrei muitos corintianos aí pedindo para mandar abraço, tudo. Então, eu vou, não para colocar nome aqui, eu vou colocar um do Dr. Mauro Trace, que é o maior corintiano que existe. Então, em nome de todos esses corintianos aí, e também um abraço para a nação corintiana, né? 35 milhões não dá para abraçar todo mundo, mas vai indo, ó. Um abraço corintiano. Viva o Corinthians! Heptacampeão. Estamos aqui finalizando mais um Placar Eletrônico. Que vocês tenham uma semana abençoada. Um abraço para todos, com muito futebol. E quarta-feira com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, que vai ser campeão da Libertadores de América. Boa semana para todos, um grande abraço Boa da equipe semana. do Placar Eletrônico. Um abração.